Tum. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Bem-vindos ao canal Caso Extreme. Assista, peço que assista esse vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixe o like, beleza? O vídeo de hoje é falando sobre as importações. Então, vamos até o final. Depois da vinheta, vai ser tudo explicado, beleza? Como vocês viram aí na apresentaçãozinha no slidezinho aí, como é aplicada a taxa de importação. A taxa de importação, para quem não sabe, é aplicada pelos governos de cada país para controlar o fluxo de mercadorias que entram em seu território e para proteger a indústria local. A aplicação da taxa de importação varia de acordo com as leis e regulamentos específicos de cada país, mas geralmente segue alguns princípios básicos. Em primeiro lugar, é importante entender que a taxa de importação é uma forma de imposto que é cobrado sobre o valor das mercadorias importadas. Essa taxa é geralmente expressa como uma porcentagem do valor da mercadoria e é chamada de tarifa aduaneira. Aduaneira. né? Quando uma mercadoria é importada, ela passa pelo processo de desembaraço aduaneiro, no qual a alfândega do país de destino verifica a conformidade da importação com as leis e regulamentos aplicáveis. Durante esse processo, é baseado no preço de venda da mercadoria no país de origem. Em seguida, a taxa de importação é aplicada a esse valor. As taxas de importação podem variar amplamente de país para país, também depende do tipo de mercadoria sendo importada. Alguns países podem ter tarifas mais altas para certos produtos, a fim de proteger setores específicos da sua indústria doméstica. Por exemplo, um país pode impor uma taxa mais alta sobre a importação de automóveis para incentivar a compra de carros fabricados localmente. É... Vou dar um exemplo. Para quem não sabe, o Para quem não sabe, você compra um Camaro aqui no Brasil, ele é 250 mil a 300 mil reais. Aí, vou dar um exemplo. Um Honda Civic aqui no Brasil é 60 a 70 mil reais. Pois bem, o preço de um Camaro nos Estados Unidos é o valor de 70 mil reais. Você paga o valor de um Honda Civic num Camaro lá nos Estados Unidos. Aí quando você compra um Camaro, quando vem para aqui para o Brasil, o Camaro ele aumenta. Tem uma taxa muito altíssima nele, ele fica muito caro. Para você ter ideia, que a indústria, quando vai vender, vende caro. Esse é um exemplo. Aí, se você for tentar trazer o carro para cá, vai ser um monte de imposto que vai no final ficar mais caro do que o carro comprado aqui no Brasil. Um exemplo disso. Além das tarifas aduaneiras, outros encargos e impostos podem ser aplicados no processo de importação, como taxas administrativas, imposto sobre o valor agregado, IVA, e direitos anti-dumping, que são cobrados quando há evidências de que os produtos estão sendo vendidos abaixo do preço de mercado para prejudicar a indústria doméstica. É importante ressaltar que as leis e regulamentos de comércio internacional podem sofrer alterações ao longo do tempo. Portanto, é sempre recomendável consultar as informações mais atualizadas e específicas sobre as taxas de importação do país em questão, seja através dos órgãos governamentais responsáveis pelo comércio exterior ou por meio de profissionais especializados em comércio internacional. Isso aí é muito importante vocês saberem desse processo todo. É porque assim, tem gente que fala, tal país é mais barato do que o Brasil. Claro, gente. Tem país, vou dar ideia cheque aqui. O que todo mundo aqui no Brasil dá para ver que é isso aqui. Ó. Aqui no Brasil, a taxa de importação é alta. Aí todo mundo acha, é para proteger o comércio local. Para proteger o comércio local é uma merda. Isso aí é para meter dinheiro no bolso de político.
Porque eu vou dar um exemplo. A gente está em 2023. No ano de 2018, olha bem, de 2018 para cá, até 2022, a gente teve um presidente que não aumentou imposto, não, começou a baixar os impostos. O que que aconteceu? Tinha coisa que você importava, que chegava aqui, que a taxa era baratíssima. Hoje, estamos com um governo novo de outro partido que está o quê? Querendo botar uma taxa de 60% em cima de todos os produtos, querendo meter taxa de 17% de ICMS em todos os estados do país para pagar em cima, ou seja, 77% de imposto em cima de uma importação, em tudo, sem você não passar nada batido. Agora que recuaram e querem botar o quê? Só os produtos de até $50 ser isento. Mas o que eu acho engraçado, né? O dinheiro só vai para o bolso deles. O dinheiro para benefício do povo, nada. Porque o camarada que está no poder está viajando para cima e para baixo, fazendo financiamento de coisas, ajudando outros países aí, mandando dinheiro para outros países. Agora, Brasil aqui que está precisando, que passou por uma pandemia recente aí, uma situação que ainda não saiu da situação de fome e tudo, o cara tá nem aí, ó. A história da picanha lá e da cerveja lá, do coisa que todo mundo ia comer picanha e cerveja no final da semana, da parte da picanha, a pessoa só vai comer as 4 primeiras letras. É isso que a pessoa vai comer, as 4 primeiras letras da palavra da picanha. Vai ser as 4 primeiras letras do nome. Que a pessoa vai pegar na retaguarda essas 4 primeiras letras. Simples assim dizer. Não precisa dizer mais nada, né? Pronto, vamos lá. Agora vamos aos exemplos. Ó, exemplo aqui que eu vou dar de importação. Importação de eletrônicos. Suponha que você esteja importando um smartphone de alto valor para um determinado país. Ao desembarcar a mercadoria na alfândega, o valor do smartphone é avaliado em $800. O governo do país aplica uma tarifa de importação de 10% sobre o valor do produto. Portanto, a taxa de importação seria de 800 dólares mais vezes 10% igual a $80. Ou seja, esse valor seria pago ao governo para liberar a importação do smartphone. Ou seja, você vê que você pagaria o que de 10%, aí você pagaria dos 800, você pagaria $80. Aprenda a fazer a conta. Aí você, vamos ver. O segundo exemplo, importação de roupas. Vamos considerar a importação de uma remessa de camisetas para outro país. O valor das camisetas é avaliado em $1.000. O país aplica uma tarifa de importação de 12% sobre essas roupas. Portanto, a taxa de importação seria de $1.000 vezes 12% igual a $120. Pronto. É importante lembrar que esses exemplos são simplificados e que as taxas de importação podem variar significativamente de país para país e de produto para produto. Além disso, outros encargos impostos como IVA e taxas administrativas podem ser aplicados além das tarifas aduaneiras. Reforço a importância de verificar as informações específicas sobre taxas de importações para um país específico e um produto em particular, pois essas taxas estão sujeitas a alterações e são determinadas pelas leis e regulamentos de cada nação. Pronto. Fomos aqui a praticamente como é aplicada a taxa de importação, né? A taxa de importação, como vocês viram, é uma coisa bem. Vou agora botar um exemplo aqui de uma coisa para vocês. Agora, vamos lá agora. Antes disso, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo agora. Vamos se dizer que esse kit aqui, vamos dizer que não seria Intelbras, seria um Darkanais, um Dukirac,
Vou dar um nome à marca. Vou dar um nome aí bem engraçado para a marca. Vamos dizer que o nome da marca é Duque Duque. Vamos se dizer que o valor de Duque Duque, o valor de um kit CRTV Duque Duque, ele custe US$ 1.300. Aí eles cobram a taxa de 60% sobre o valor dela. Você vai pagar nada mais nada menos que R$ 780 para importar o Duque Duque, entendeu? Mas vamos botar que esses 720, além disso, ó, você viu que deu 780, né? Aí você que esse mesmo 1.300 ainda vai pagar uma taxa de 17%. Vai pagar 221 reais, mais 780 mais 221. Você vai estar pagando em cima do Duque Duque de 1.300 mais R$ 1.001. Ou seja, é inviável uma importação nos dias de hoje. Principalmente aqui no Brasil, é inviável. Qualquer outro país você consegue de boa. E agora aqui no Brasil vai ser inviável. Aí um exemplo que eu dei. E tem certas, como eu falei da taxa de importação que está ficando aqui no Brasil, vai ser difícil, vai ser inviável. O que eu recomendo para quem está pensando em importar agora alguma coisa, não faça. Todo mundo pare de importar, dê uma baixa. Se você já tem um estoque bom de mercadoria, para. Não importa mais nada. Já avisa seus clientes, ó, por enquanto não vou importar mais nada, vou dar um tempo. Todo mundo dá um tempo, deixa dar um baque mesmo no bolso e vai ter área de correios, área de um bocado de empresa aí de transporte que recebem uma parte de dinheiro e benefício do governo para poder se manter aqui. Vai começar a ver, não vai ter dinheiro para eles e eles vão cobrar de quem? Você acha que eles vão cobrar? Vai cobrar da gente? Vai cobrar lá do governo, gente. Aí os caras vão ter que tirar toda essa taxação toda, entendeu? Vamos agora ao famoso agora. Vamos agora à área de. Vamos aos mitos e verdades. Vamos agora para os mitos e verdades. Como vocês viram aí no slidezinho, mitos e verdades. Mitos e verdades sobre a importação. O que muita gente não sabe sobre a importação. Mitos e verdades. Cara, é uma coisa bem séria, viu? Você vê assim, mitos e verdades. O que será? Mito e o que será verdade? Ou o que não contam, né? O que muitos não te contam foi sobre isso aí que eu expliquei. Ainda ensinei como você vê a taxa. Você multiplica o valor. Ó, vou ensinar. Você vai multiplicar o valor. Tá, deixa eu pegar a calculadora aqui que eu vou mostrar a vocês exemplificado somente com a calculadora. Eu gosto de mostrar um exemplo antes de começar os processos, porque é assim, porque tem gente que fala assim, ah, você não deu um exemplo aqui. Pronto, calculadora. Vou dar um exemplo agora. Hum, pronto, aquele valor que eu falei do Duque Duque, né? Que eu criei, né? Vamos dizer que você pagou 1.300 vezes 60%. Você viu que deu 780. Isso é o que você pagaria da taxa de importação. Só se fosse só a taxa, você pagaria 780, quase o valor do produto. O ICMS vai para R$ 1.001. É inviável você pagar um produto desse. Às vezes aqui no Brasil, um kit desse aqui, um kit daquele ali, você paga uns 1.600. Ou só mais você pagar no Brasil, pá. E aí você vai estar dando o valor de dois produtos, às vezes, de um produto e mais um upgrade de câmera. Às vezes você pega um com 16 câmeras, aí você bota mais um pouquinho a mais, o cara lhe dá mais 16 câmeras.
Estão incluídos sim o CRTV, tá ligado? Vamos lá. Vamos sobre os mitos e verdades sobre a taxa, o que não te conta. Ó, a taxa de importação é um assunto muito complexo, muitos mitos, que envolve muitos mitos e verdades. Vou apresentar alguns pontos aqui importantes que muitas vezes não são discutidos quando se trata desse tema. Primeiro deles, potencionismo econômico. A taxa de importação pode ser utilizada como uma ferramenta de potencionismo econômico, com o objetivo de favorecer a indústria doméstica. Ao aumentar os impostos sobre importações, o governo pode tornar os produtos estrangeiros mais caros e menos competitivos em relação aos produtos nacionais. Isso pode beneficiar a economia interna, mas também pode levar a preços muito altos para os consumidores. Ou seja, o que eu falei aí mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já viram nos meus vídeos aí eu mostrando plaquinha daquelas decodificador e amplificador TPA 3116, né? Uma plaquinha MP3 daquela custa R$ 25 você comprando da China. Aqui na minha cidade, se eu for comprar uma dessa mesma plaquinha, o pessoal tá pedindo R$ 75 a R$ 80. Ou seja, tá acima do valor do que eu pego na China. Ou seja, quando tem essas taxas de importação aí, vai ficar mais caro aqui pro Brasil pra gente, enquanto lá fora ainda vai estar um pouquinho barato, mas pra gente aqui vai ficar mais caro. E depois de um tempo lá vai ficar mais caro porque o cara vai começar a ter o quê? Aumentar também o valor, porque vai cair até imposto sobre eles, se aumentar alguma coisa lá também, entendeu? Segunda, retaliação. Segundo coisa, retaliação comercial. As taxas de importação também podem ser usadas como uma forma de retaliação comercial. Quando o país impõe tarifas sobre importações de outro país, pode haver uma resposta na forma de tarifas similares sobre as importações para esse país. Essa disputa comercial pode afetar negativamente o comércio global e prejudicar as relações entre países envolvidos. Ou seja, o que é engraçado, né? O governo atual, do partido atual que entrou agora, se diz amigo da China. Mas só que vocês repararam, quer taxar tudo que é da China. Aí quer dizer, o maior importador de produtos chineses é o Brasil. O maior. E quem ganha quando a gente importa? Chinês. Aí, ou seja, o cara está aumentando o imposto para a gente não comprar nada da China. Muita coisa da China. Então, ele está ferrando o país que ele quer se aliar, que ele diz que é amigo. Entendeu aí? Ele está meio que retaliando esse amigo e ferrando outro amigo. Beleza. Vamos ao terceiro. Complexidade do sistema tarifário. As taxas de importações podem variar significativamente de um país para outro e podem ser aplicadas de diferentes maneiras. Além disso, existem várias classificações e categorias de produtos que determinam as taxas aplicáveis. Isso pode tornar o sistema tarifário confuso e difícil de entender tanto para as empresas que desejam importar para quanto e também tanto para os consumidores, né? Confuso não, né, gente? Porque como eu mostrei aí, você pega um produto, você vê lá pelo sistema lá o preço, você multiplicar via computador, que hoje é tudo a computador, tudo é no modo online eletrônico, não vai prejudicar ninguém, não vai ferrar nada. Isso aí é pura desculpa deles. O quarto tema, benefícios para a indústria doméstica. A taxa de importação pode fornecer uma proteção temporária para a indústria doméstica, permitindo que ela se desenvolva e se torne mais competitiva. Isso pode levar a um aumento da produção nacional, criação de empregos e desenvolvimento tecnológico. No entanto, também pode criar uma mentalidade de dependência e impedir a inovação se a indústria não for incentivada a se adaptar e melhorar a sua competitividade. Ou seja, o que eu vou dizer aqui é o seguinte: do jeito que tá as coisas, fica impedindo de ter emprego mesmo no negócio, tá ligado? Pronto, agora o quinto ponto. Efeito sobre os consumidores. A taxa de importação pode levar a preços altos
mais altos para os produtos importados, o que pode afetar diretamente os consumidores. Isso é especialmente relevante quando se trata de bens de consumo básico como alimentos e remédios. Além disso, a imposição de tarifas pode restringir a variedade de produtos disponíveis no mercado interno, limitando as opções dos consumidores. Pronto, agora vamos lá. É importante ressaltar que a taxa de importação não é uma questão unicamente negativa ou positiva. Existem casos em que sua aplicação pode trazer benefícios para a economia doméstica, mas também pode ter efeitos negativos. Cada situação deve ser avaliada levando em consideração os interesses e as necessidades do país em questão, bem como os impactos sobre os consumidores e as relações comerciais internacionais. Aqui é uma breve explicação aqui sobre todos os pontos. Agora vamos totalmente aqui vou dar exemplo aqui de os exemplos de mitos e verdades sobre a importação. Agora que o bicho pegou. Certamente aqui estão alguns exemplos de mitos e verdades sobre a taxa de importação. Mito: a taxa de importação sempre protege a indústria doméstica, embora a taxa de importação possa fornecer proteção temporária para a indústria doméstica, nem sempre garante sua compatibilidade a longo prazo. A dependência excessiva das tarifas pode impedir a inovação e a melhoria da eficiência, tornando a indústria menos competitiva. Mentira! Realmente, isso aqui é um mito. O pessoal acha que a taxa de importação serve para isso, vai ajudar, vai proteger. Mentira! Não protege. Prejudica mais do que ajuda. Tem um exemplo, como eu dei aí. Como é que você vai ajudar uma indústria local se o cara sabe que lá fora está mais barato? Aí o cara quer importar, mas não tem como importar. O cara vai ajudar. No final das contas, ninguém vai querer comprar mais. Quanto mais caro fica o produto no país, e vai entrar por outras lojas, vai ficar mais caro, ninguém compra. E o comerciante quebra. E não ajuda na economia do país. Porque se quebrar todos os comerciantes, vai ficar igual Venezuela. Não vai ter nada para ninguém. Foi por isso que Venezuela quebrou. Aumentou o imposto, ferrou tanto, 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 tanto que hoje uma pessoa comer alguma coisa tem que juntar tanto dinheiro, praticamente vai ter que juntar. Uma pessoa comer, vou dar um exemplo. A pessoa para fazer um almoço para uma família, vamos dizer que tem que juntar uns 3 4 barris daqueles, ou como você já viu aqueles nos desenhos aí, aqueles barril grandão, de dinheiro. Tem que lotar ali até em cima de dinheiro. Lotar mesmo, para o bicho ficar pesado com quase 20 30 quilos de moeda e tudo junto para poder pagar um almoço. Já disse, né? Tá ruim. O segundo mito: a taxa de importação beneficia apenas os produtores nacionais. Embora a taxa de importação possa oferecer vantagens para a indústria doméstica, ela também pode prejudicar outros setores da economia. Aqui eu explicando o que acontece de verdade. Por exemplo, as empresas que dependem de insumos importados podem enfrentar custos mais altos da produção, o que pode prejudicar sua competitividade e levar até o fechamento de negócio. O que realmente vai acontecer com essa taxa de importação aí toda que eles estão fazendo é o quê? Dizendo que ia ter emprego, que ia ajudar o povo, que o povo ia ter o negócio da picanha da cerveja todo final de mês, né? Ou de semana. Como é que vai ter alguma coisa? Como é que vai ter dinheiro? Como é que vai ter isso? Não vai ter não, meu filho. Por exemplo, se aumentou o insumo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu comprei uma pasta térmica aqui da GD900, que serve tanto para placa, para botar no processador de um computador, quanto na GPU de uma placa de vídeo. Essa pasta térmica, esse potinho de, acho que é 20 gramas, 20 a 30 gramas, 30 gramas na verdade, me custou R$ 25. Ela aqui no Brasil, só para você ter ideia, ela aqui no Brasil custa 40, R$ 50. Ou seja, tá equilibrado. Depois dessa taxação aí, eu vou mostrar a vocês quanto é que ela vai ficar. Cadê? Ó, eu ontem mesmo estava olhando até ela para ver se dava para comprar mais, está de 25 vezes 60%. Eu vou pagar mais R$ 15 de taxa. Pronto, já fiz, né? 15, né? Vamos ver agora a outra taxa. 25, vamos de novo, vezes 17
Foi 15, 19 e 25. Pronto. R$ 25 mais 19,25. Ou seja, vai para R$ 44,25. É praticamente quase o preço daqui no Brasil mesmo. Ou seja, só trouxe vantagem para o próprio país, não trouxe vantagem nenhuma para mim. Ou seja, que esse dinheiro da taxa vai para a mão do governo, não vai retornar para a gente. Aqui, ó. A taxa de importação é sempre ruim para os consumidores. É um dos medos. Embora seja verdade que a taxa de importação pode levar a preços muito altos para importados, isso nem sempre é prejudicial para os consumidores. Em alguns casos, a proteção temporária da indústria doméstica pode levar ao um aumento da produção interna e a maior oferta de empregos, o que pode compensar os custos mais altos para os consumidores. Realmente, se tiver uma taxação boa e tudo, se você vende determinado produto que acha mais na China do que aqui, como por exemplo, vamos dizer que eu sou um cara que estou fabricando aqui mesa para computador com material aqui do país mesmo, reciclável, estou fazendo de qualidade, por exemplo, como um vídeo que eu vou fazer mostrando fazendo um aqui, uma super mega Thunder mesa de resfriamento. Eu vou fazer com material daqui mesmo, do Brasil, comprando todas as peças aqui que já tem a maioria do material. Vamos dizer que para mim, se lá tiver o cara fizer do mesmo tipo mais barato, para mim me ferra, entendeu? Sendo que eu já estou em tudo no país mais barato. Se tiver mais barato do que o meu aqui, dá ruim e ferra emprego também que eu posso gerar. Nessa parte é verdade. É um mito que o pessoal fala que é sempre ruim, mas não é tão ruim. Varia. Agora vamos às verdades sobre a taxa de importação. As verdades. Aqui, ó. A taxa de importação pode afetar o comércio internacional. A imposição de taxas de importação pode levar a uma escala de medidas protecionistas entre os países, resultando em uma guerra comercial. Isso pode prejudicar as relações comerciais internacionais e ter impactos negativos na economia global. Verdade. Um exemplo, isso aí agora que está acontecendo. Como eu falei, um país que se diz ser amigo de outro, bota no taxa muito alta no produto que vem daquele país. Isso está criando praticamente uma guerra comercial. O que vai gerar o quê? Daqui a pouco uma inimizade entre países. O que vai dificultar tanto entrar coisas aqui quanto lá. Entendeu? Aqui, ó. Segundo ponto. A taxa de importação pode gerar uma receita para o governo. As taxas de importação podem ser uma fonte significativa de receita para o governo, ajudando a financiar programas e serviços públicos. No entanto, é importante equilibrar a busca de receita com os impactos sobre os consumidores e a economia como um todo. Mas, na verdade, eu vou dizer a verdade. A taxa de importação no Brasil só serve para encher o bolso do político. Não serve para ele fazer nada pelo país. Porque se a taxa de importação servisse para isso, do jeito que o Brasil importa coisas há anos, não era para estar o país que está hoje. Era para estar um país de primeiro mundo como os Estados Unidos, entre outros. Que trata a importação, essas coisas com respeito. Era para estar diferente, mas está uma merda. E em terceiro ponto é o que a taxa de importação pode ser usada como uma ferramenta política. Em alguns casos, a taxa de importação pode ser usada como uma ferramenta política para alcançar objetivos específicos. Isso pode incluir negociação de acordos comerciais mais favoráveis ou a proteção de setores estratégicos da economia. Ou seja, no caso aqui eu chamo de ferramenta política para ferrar, na verdade, no caso aqui no Brasil, para ferrar os eleitores do partido anterior, do governo anterior, em quem votou no governo anterior. Às vezes o cara está se vingando de quem votou no governo anterior. Simplesmente isso. É a minha opinião. E aqui, como um ponto final, eu vou falar aqui que como o vídeo ficou grande, gente. Desculpa, mas o vídeo ficou grande. Eu falei para assistir até o final porque o vídeo ficou grande. E aqui é tudo que não te contam sobre a importação.
Então eu falei tudo mesmo. Eu botei tudo aqui para vocês. Agora, o que é importante considerar é que as taxas de importação e seus efeitos podem variar ampliamente de cada país, de país para país, ou seja, do governo para governo de cada país, também dentro do país, em questão de governo para governo, de partido político para partido político. E os efeitos podem variar muito, para o bem ou para o mal, dependendo das políticas e das circunstâncias específicas de cada nação. Ou seja, quem vai decidir o que vai ser de ruim para o povo é o próprio povo. Então, aí ficou o vídeo. Valeu, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais e compartilhar o vídeo aí, aí deixar nos comentários o que você achou do vídeo. O vídeo ficou grande, eu sei, mas é para um bem maior. Valeu, fui. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.